Feche seus olhos mais uma vez. Vamos agradecer a Deus por esse momento de louvor. Ó Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, por ter nos trago, ó Deus, esse momento de adoração. Pai, receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso agradecimento, Senhor. Nós estamos aqui para te agradecer, para te louvar, Deus, e entregamos o nosso coração a Ti, Pai, para que assim o Senhor venha fazer morada, o Senhor venha visitar e assim, ó Deus, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, Deus, e que dentro dela cada um possa sair daqui nesta noite com a convicção, com a certeza que o Senhor está ao lado de cada um, que o Senhor vai acompanhar a cada um, em cada momento, em cada situação, e assim vai guiar nos caminhos que é a Tua vontade. E isso é o que nós queremos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as aflições de Deus. Nós estamos aí numa série de mensagens, que fala sobre as emoções de Deus. E falar das emoções de Deus é estar ligado com Deus e dentro do propósito de Deus. Quando a gente entende que fomos feitos imagem e semelhança de Deus, as emoções também estão inclusas nesse pacote. E Deus colocou na vida do ser humano as emoções porque Ele quer ter um relacionamento conosco. E através desse relacionamento é que essas emoções surgem, Tanto as emoções positivas, o amor, a amizade, o companheirismo. E entre nós seres humanos também nós podemos, uma hora ou outra, causar algum tipo de aflição a alguém. A pergunta é: o que nós fazemos com isso? Como que nós recebemos esse estado de aflição e o que nós fazemos com ela? Hoje, como eu falei de manhã, tem um pensamento um pouco equivocado da saúde mental, que é um tema que é bastante divulgado, bastante falado, e muitos pensam que a saúde mental é a ausência de uma aflição, é a ausência de uma tristeza, e quando na realidade a saúde mental ela está ligada a como que nós somatizamos isso, como que nós trabalhamos a aflição, como que nós trabalhamos a tristeza, a ansiedade, e assim vai. E é dentro desse contexto que eu quero trabalhar essa questão com vocês. Não é se aprofundar aí na questão psicológica, mas trazer para um lado devocional e de acordo com a nossa convivência diária. Porque quando nós falamos da aflição de Deus, Deus tem essa aflição por conta do amor ao homem, por conta dos seus atributos, onisciência, onipotência, onipresença. Deus poderia muito bem falar assim: não, eu coloquei o homem aqui e ele vai cumprir o seu propósito. Mas isso não estava dentro dos projetos dele. O que ele queria e o que ele quer é ter um relacionamento conosco. E isso, e muitas vezes, pela alguma atitude que nós tomamos, entristece o coração de Deus. Por algum caminho que
a pessoa começa a andar, traz uma aflição para Deus, porque de repente ele olha para o seu filho, ele olha para aquela pessoa que ele tem muitos planos, tem muitos projetos, e de repente ele vê essa pessoa indo na direção oposta, indo para um lugar totalmente distante. E aí, quando nós falamos de aflição, nós precisamos entender que o significado dela é um profundo sofrimento. É aquilo que, quando nós sentimos, nós começamos a sentir aquela aflição de uma forma profunda, não é algo artificial, não é algo assim, né, suave, mas é algo que realmente nos incomoda, é algo que realmente nos traz ali um sofrimento. Então a aflição, ela é um sentimento de agonia, né, um sofrimento intenso, né, uma preocupação ou um desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a vida direta ou indiretamente. A aflição é ainda a sensação de que algo não está certo, né? Ou de que alguma coisa, né, está errada ou traumática para acontecer. Está próximo, né, está evidente, está se aproximando, e aí nós ficamos aflitos, porque pela nossa experiência, ou né, pelo algum conhecimento nosso, nós começamos a ficar aflitos, porque já sabemos aonde vai dar. E aí, de repente, um pai, uma mãe, vê o filho indo nessa direção, ele começa a ficar aflito. E Deus também é dessa forma, porque Deus, ele tem e quer o melhor para a vida de cada um. A palavra diz: olha, eu que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Mas ele também dá o livre-arbítrio. Ele te dá o poder de escolha. E como foi falado de manhã e agora também através do Alexandre, os dias estão caminhando para o fim. E todos nós sabemos qual é o caminho certo, qual é o caminho correto. E por que nós vamos deixar Deus em aflição? Por que nós vamos deixar Deus preocupado? Vamos procurar conhecer os caminhos que Ele tem para nossas vidas. E assim, procurar andar de uma forma correta. Lá em Gênesis 16:11 diz: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que conceberá e terá um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E o Senhor, Ele ouve a aflição e Ele vai de encontro para nos ajudar no momento de aflição. Ele vai de encontro às nossas dificuldades para nos consolar, para nos capacitar. Ismael em hebraico significa Deus ouve. Veja que nós seguimos a um Deus que nos ouve a todo momento, que está pronto para nos orientar, para nos capacitar, para passar conosco os momentos de aflição, os momentos de dificuldade. Mas de repente nós preferimos andar nas nossas forças, andar na nossa sabedoria, andar segundo a nossa capacidade. Esquecemos que o nosso Deus, Ele nos ouve, Ele está ao nosso lado. E quando nós falamos Deus ouve, isto é usado para uma divindade que ouve a oração. Que ouve a oração. Ou seja,
Nós precisamos falar para que Deus escute. Mas isso está acontecendo verdadeiramente no nosso dia a dia? Nós sabemos que a oração, ela é a chave da vitória. Ela é através dela que nós vamos conseguir vencer as nossas batalhas. Mas o grande segredo da história é que nós temos que orar. Porque senão, como Deus vai ouvir? E Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ter esse contato. Aí você fala, José, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim. Mas Ele quer ver o nosso direcionamento para Ele. Ele quer ver a nossa atitude em olhar para todas as coisas, para todas as nossas capacidades e falar assim, não, aqui é com Deus. Essa situação é com Deus. Eu tenho que estar em contato com Deus. Porque nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Nós sabemos que Ele é capaz de mover montanhas. Mas nós estamos falando com Ele. Ele quer participar de todas essas questões na nossa vida. Ele quer estar contigo nos momentos de alegria, nos momentos festivos, mas Ele quer também participar contigo nos momentos de aflição. E Ele não se incomoda em sofrer com você. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo aqui nesse mundo. E Jesus passou por todo tipo de provação. Ele passou por traição, Ele passou por humilhações. E hoje, Ele sabe o que é passar por todas essas aflições. Então, lá em Êxodo 3:7 diz, e disse o Senhor, tenho visto, olha só o texto, tenho visto atentamente. Não é algo de relance, né? Não é algo, você passou ali e viu alguma coisa, mas nem reparou em detalhes. Não. Deus estava acompanhando atentamente a aflição do seu povo. Porque aquele povo estava ali no Egito e estava passando por grandes dificuldades. E Deus estava atento, mas Ele só age quando o povo clama, quando o povo ora. E Ele diz, e tem ouvido o quê? O seu clamor, por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Sabe o que é conhecer a dor? Né? Agora está no auge a dengue, né? Eu peguei, eu creio que muitos aí também pegaram dengue. E quando a gente fala de dengue, a gente fala, nossa, essa veio arrebentando, né? Essa veio dolorida. Por quê? Um e o outro sabe como que foi o processo. Você sabe as dores, você sabe o que você sentiu, né? E a outra pessoa também tem aquele sentimento. Ela lembra daquela dor. E Deus aqui fala, olha, eu conheci as suas dores. Então, primeiramente, Deus está atento para as nossas vidas. Não pense que Deus está alienado da sua situação. Deus, Ele vem com a provisão, mas é necessário que nós levantemos um clamor. É necessário que a gente ore, que a gente clame, que a gente peça. Porque Deus, Ele está atento. E Ele sofre conosco as aflições. Então veja que nós estamos ligados com Deus.
E mesmo que a pessoa queira se desligar, Deus ainda vai estar lá, pronto para receber, para acolher, para guardar. Em Isaías 37, 28 diz: mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Lá Isaías mostra um povo que estava totalmente distante de Deus, uma nação que conheceu a Deus em toda a sua plenitude, de milagres, de bênção, de libertação, de todos os sentidos, mas eles preferiram andar em caminhos tortuosos, e Deus também conhecia, e eles tiveram que ir para o exílio, se tornar escravo. Olha só, e quando nós falamos aqui de Isaías e de outros contextos do povo como escravos, a gente só lembra disso. É igual Jesus, né? A gente só lembra dele lá na cruz, mas não lembra do processo. Aqui em Isaías, Deus alerta, e o povo não se consertou. Vem o inimigo, ameaça, oprime, faz ali um cerco, né, sitia toda a cidade, ou seja, vai oprimindo aquele povo. O povo vai ficando com medo, vai ficando amedrontado, vendo a ameaça. Depois o exército inimigo entra e aí mata os soldados. Esses soldados tinham família, tinha filhos. Imagine a aflição da família. Aí destrói tudo daquela cidade. Depois ainda leva os que tinham condições de trabalhar, o que tinham conhecimento acadêmico, porque a nação inimiga, ela quer ter esse conhecimento. Mas os velhinhos, as crianças, eles não levavam não, porque ia dar prejuízo. Ou seja, se de alguma forma fosse dar lucro, eles levavam como escravo. Caso contrário, eles deixavam. E aí aquele povo ficou naquela cidade destruída, e os outros foram levados em escravos. E Deus viu tudo aquilo, advertiu o povo e nada do povo se consertar. Nos nossos dias isso tem sido diferente? Não. Não tem uma nação inimiga, não tem uma Assíria, não tem uma Babilônia, não tem grandes nações tentando nos levar escravos. Mas a gente analisa as pessoas, os nossos conhecidos, os nossos amigos, e a gente analisa que eles estão vivendo de alguma forma em escravidão. Mas Deus também aqui no mesmo livro de Isaías, lá a partir do capítulo 40, Ele começa a trazer um plano de salvação, um plano de redenção para aquele povo, por os remanescentes que voltaram do Egito, ou do cativeiro. E Deus está a todo momento nos chamando, Você é um remanescente. Eu tenho visto a sua aflição, mas eu quero que você clame a mim e eu vou te responder. Em João 16, 33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que Jesus está preocupado com você, está preocupado comigo. Fala, olha, vocês vão ter aflição, mas creia em mim, porque eu venci o mundo. E assim você também pode vencer, você também pode conquistar tudo que você tem como sonho, como projeto na sua vida. A hora do Senhor se aproximava, mas eles sem
preocupar-se consigo mesmo, aproveitou as últimas oportunidades que teve com seus discípulos para instruí-los acerca das aflições que viriam sobre eles. Então a morte se aproximando, o sofrimento se aproximando. Qual é a preocupação de Jesus? É conosco. Como que nós vamos estar? Como que os seus discípulos iam se comportar diante de toda aquela aflição? Diante de todo aquele tumulto? Olha, sabe aquele que estava pregando, que estava evangelizando, que estava curando, que estava sarando? Pois é, pegaram ele, estão chicoteando ele agora nesse exato momento, estão colocando uma coroa de espinho e amanhã vão crucificar ele. Tem uma cruz super pesada que ele vai levar até o monte. Essa era a notícia que corria naquela noite. Mas Jesus, onde estava a preocupação dele? Ele estava aflito, sim. Quem vai estar tranquilo sabendo que ia sofrer as dores físicas, as dores emocionais, a dor da traição, a dor do abandono? Quem em perfeita consciência ia estar tranquilo? Jesus também não foi diferente, mas ele se preocupa com seus discípulos. Fala: olha, agora vocês vão ter que levar essa palavra. Agora vocês vão ter que ir e falar de mim. O que vocês viram durante todo o meu ministério, agora vocês vão ter que levar. Então vocês vão ter aflição. Vão te perseguir. Vão também matar vocês, mas tem de bom ânimo, porque vocês também vão vencer. Então Jesus, porém, não está preocupado consigo mesmo, mas com os seus discípulos. Então essas coisas, como diz o versículo, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Interessante a gente falar de aflição e Jesus vem falando: olha, vocês vão ter aflição, mas tende paz em mim. Por que isso? Porque nós vamos ter a verdadeira saúde mental. O verdadeiro cristão, ele tem essa saúde mental. Não estamos livres de passar por ansiedade, por aflição, por dores. Não estamos livres, mas a diferença é como isso chega até nós e qual é a sua atitude diante dessa aflição. E veja, quando nós confiamos verdadeiramente em Jesus, toda dúvida cai por terra. Porque a aflição é você: nossa, vai acontecer, está chegando próximo, está chegando perto e tal. Quando você crê em Jesus, fala assim: eu vou, mas eu sei que Deus vai me livrar, Deus vai me capacitar. Até a sua postura é diferente, até o seu caminhar é diferente, porque você tem certeza do que você está fazendo. E diz: olha, vocês se precipitarão na falta de paz. Assim seria se os discípulos estivessem por conta de si mesmos. Então, tudo teria acabado quando fracassasse. Em si mesmo não consegue encontrar paz. Em nós mesmos, nós não conseguimos isso. Mas em Jesus, nós podemos todas as coisas. Então em mim, ou seja, em Jesus, eles terão paz, unicamente nele. Não precisa andar o caminho de desesperos, de desespero de Judas, e tampouco o de Faraó, porque muitos andam em objetivos da sua própria força, na sua própria capacidade, mas nós sabemos que é só em Jesus que nós teremos paz. Então, sem dúvida, no mundo passais por aflições.
vocês sentirão essas aflições imediatamente, quando em pouco tempo as autoridades eclesiásticas e seculares agirem e aprisionarem o mestre de vocês. Jesus sabia que a partir do momento que ele fosse preso, os seus discípulos iam passar por essa aflição. E ele se preocupa em preparar. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse vencer não é um triunfo visível, né? Aquilo que nós conseguimos apalpar, mensurar, medir, mas sim exterior, no qual o mundo é forçado por Jesus a ficar de joelhos. E quando nós cremos verdadeiramente, tudo isso, todas essas aflições vão ficar de joelhos diante da sua presença. Não é precisamente na morte, indefesa, voluntária, no madeiro maldito, que acontece essa vitória sobre o mundo. Lá na cruz foi que ele triunfou. Enquanto muitos, até zombaram dele, falaram assim: você não é o rei, então desce daí. Na visão humana, naquilo que eles podiam enxergar, estava ali um derrotado. Mas no mundo espiritual, Jesus estava vencendo a morte. Diante das suas aflições, ele coloca a sua vida em Deus, para vencer e para conquistar tudo aquilo que ele tinha como objetivo. Então nele o mundo foi vencido, no mais íntimo, em sua essência, naquilo que era verdadeiramente o propósito. Muitas vezes nós nos distraímos em tantas coisas, esquecemos da nossa essência, esquecemos do que é verdadeiramente o propósito de Deus nas nossas vidas e acabamos nos distraindo. Então essa vitória de seu Senhor igualmente aponta o caminho para os discípulos. E ali os discípulos entenderam, depois lá do dia de Pentecostes, qual era a missão. E eles não temeram. Porque uma coisa é a gente falar de Jesus, outra coisa é falar dos discípulos. Mas Jesus soube, transmitir com tanta intensidade qual era o propósito e que o reino dos céus tinha chegado, que aqueles discípulos também não temeram. É tanto que o único que não foi martirizado foi João. E o restante não temeu e levou a palavra. Não temeu a perseguição, a aflição de repente alguém chegar e levar eles presos. Mas eles foram e não temeram. E por isso nós estamos falando essa história hoje e contando que ela é verdadeira e também viva em nosso meio. Esse vencer acontece somente em Cristo, com base no fato da sua vitória realizada. Nós cremos no Deus que venceu e se concretizou. E com isso, nós temos essa força para vencer. Mesmo diante de todas as tribulações, Deus nos dá a vitória. Em Filipenses 2, versículo 9 e 11, diz: no fim dos tempos, porém a vitória de Jesus se tornará visível com glória, quando todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero encerrar com esses versículos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. E nós precisamos entender que Deus, Ele caminha nas nossas aflições. E as nossas aflições se tornam aflições de Deus. Por quê? Porque Ele quer o nosso melhor. Ele quer
nos dá aquilo que Ele sonhou para a minha vida e para a sua vida. Então vamos buscar entender qual é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou chamar o pastor.